Bom dia a todos, estamos aqui mais uma vez para dar início à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje chegamos à última lição do trimestre, finalizando mais um período de grande aprendizado que tivemos esse ano. E essa última lição vai concluir sobre tudo que foi estudado ao longo desse trimestre. O título da lição de hoje, do dia 29 de março de 2020, lição de número 13, O Novo Homem em Jesus Cristo. Antes de começar, gostaria de convidar todos para a gente fazer uma oração, pedindo que Deus nos ilumine, nos oriente aqui no entendimento da sua palavra e nos ajude a aplicar esse entendimento em nossas vidas. Senhor Jesus, te agradecemos mais uma vez, Pai, por estarmos presentes aqui e por o Senhor estar presente conosco, Pai. Obrigado por ter concedido a nós essa oportunidade, Pai, sempre com um grande prazer de debater e aprender da Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor nos ilumine nessa manhã, Pai, todos os professores que aqui participarão, para que esse debate seja produtivo, Pai, não só para nós, mas para todos aqueles que nesse momento estão assistindo também, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar da Tua Palavra, que o Senhor possa revelar o verdadeiro sentido da Tua Palavra e também, Pai, que o Senhor possa nos ajudar a pôr em prática isso em nossa vida, Pai, mostrando, Senhor, como é real o novo nascimento daqueles que estão em Cristo. Abençoa essa manhã, Pai, nos dá um bom entendimento da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, a lição número 13 o novo homem em Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma espécie de debate aqui entre professores, vai ser bem interessante e creio que todos sairemos mais sabidos daqui, né, em relação às verdades de Deus. O texto áureo dessa lição, primeiro vamos falar dos objetivos. O objetivo geral é mostrar que a salvação em Cristo implica na geração de um novo homem. Os objetivos específicos, né, secundários disso daí, apresentar o nascimento do novo homem, explanar a justificação do novo homem e enfatizar a santificação do novo homem. Esse é o textuário que traz na nossa apostila. Você que está em casa pode acompanhar pela sua apostila também. Está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 13, diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Passando também para a verdade prática, também trazido na nossa apostila, como já é habitual que a gente explane. A verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Esses dois textos aí mostram, né, um pouco do resumo, né, antecipando um pouco do resumo do que a gente vai discutir aqui nessa manhã. Eu queria que, só para tomar a liberdade, né, de fazer um ajuste aqui, aqui no texto diz assim: Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Eu acho que ficaria ainda mais bonito se ele dissesse assim: Ele, além de Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos, porque essas duas características de Jesus, como nós vimos na lição passada, não afrontam uma a outra, e na verdade se complementam de uma forma perfeita, como só Jesus Cristo é. Sem mais delongas, vamos passar aqui para a leitura bíblica em classe. Está no livro no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versos 1 a 16. Diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falei das celestiais?
Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Esse é o texto base aqui da nossa lição. Não vou fazer muitos comentários agora, porque certamente teremos belíssimos comentários dos professores, de todos os professores que aqui participarão, e do debate que esses comentários irá gerar. A introdução da nossa lição diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais a alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu Filho, o último Adão. Nessa última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nessa aula. Como a introdução fala, a gente vai debater tema por tema esses processos da salvação do homem. E eu creio que para a gente falar um pouco sobre esse processo de salvação, seria interessante a gente dar uma recapitulada em relação ao que já foi explicado aí nesse trimestre, de uma forma rápida. Dário, você poderia falar para a gente um pouquinho sobre isso? Pai do Senhor, irmãos, a lição de hoje nós vamos também contar com a participação de alguns professores da nossa Escola Bíblica Dominical, que é a professora Márcia Borges, professor Eliezer, professor Danilo Chiu e Décio, que já me antecedeu. Então, para a gente dar início e para a gente entender um pouco mais sobre essa lição, é importante a gente fazer um resumo, para que a gente entenda até a lição de hoje, a gente consiga acompanhar esse episódio. A gente tem que dar uma olhada nos episódios anteriores, e é isso que a gente vai fazer. A nossa lição, basicamente, ela falou sobre a origem da raça humana, a queda, a redenção, e é isso que a gente vai tratar nessa manhã. Então, para a gente ter início, nós temos que ter um primeiro entendimento, que foi tratado lá nas lições 2 e 3, que é sobre a formação do homem. O homem é um ser que ele é composto por 3 partes, então ele é um ser tricótono. Ele é composto pelo corpo, que é essa parte material, os membros, a cabeça, o tronco, e essa parte material, esse corpo, ele é essa porta de contato que nós temos com o mundo, com as pessoas, com esse mundo material. Nós temos um outro componente, que é o Espírito, que o Espírito ele é dado por Deus e ele nos possibilita termos justamente essa conexão com o mundo espiritual. E além disso, nós temos uma terceira parte, que é o Espírito, que é a alma. A alma é justamente o entendimento, a racionalidade, as emoções, é a nossa mente. Então, a nossa mente basicamente seria a nossa alma, onde está o centro das nossas emoções. Então, para que a gente entenda que o homem sendo formado por 3 partes, lá em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessa carta de Paulo, a gente já tem esse entendimento de que é formado por 3 partes e que pode haver corrupção nas 3 partes. Pode haver corrupção no corpo, pode haver corrupção na alma e pode haver corrupção no espírito. E aí, para que a gente entenda essa formação, tem um bonequinho aqui de barro, que é justamente essa formação inicial do homem. Deus molda com as próprias mãos esse corpo material. E lá em Zacarias 12:1 diz assim: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor que entende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. E quando é que isso acontece? Lá em Efésios 1:4 está dizendo: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, Deus ele gera nele o nosso espírito, forma o corpo humano com as próprias mãos, de forma com que ele consiga ter esse contato com o mundo
E o homem é o único ser que consegue ter isso ao mesmo tempo e conscientemente ter contato com o mundo material e ter contato com o mundo espiritual, através do Espírito. Lembra lá daquela passagem que Deus é Espírito, né? Então a gente precisa se relacionar com Ele através do nosso Espírito. Então Deus, Ele sopra na narina do homem esse Espírito que foi gerado nele, e a partir de quando é soprado, lá em Gênesis diz que a partir do sopro de Deus, fez-se alma vivente. Então, na junção do Espírito com o corpo, deu início à formação da alma vivente do homem. Então, formamos 3 partes. E aí, para a gente entender, a gente volta justamente aqui no início de tudo, né, no primeiro Adão. E da queda, né, como aconteceu. A gente já sabe da história, que esse primeiro tópico foi justamente essa primeira lição, a formação do homem. E aí, quando Adão ele peca, né, a Bíblia fala que Deus fala que não deveriam comer, porque certamente eles morreriam. E aí, não houve uma morte instantânea, mas essa morte ela não aconteceu no físico, né, no material, mas ele foi acontecendo em etapas. A primeira morte que aconteceu foi justamente no espírito. Por que a gente tem isso, essa ideia? Porque quando Deus desce, todo dia ele descia e se conectava, o Espírito de Deus se conectava com o Espírito do homem. Porque Deus é Espírito, então a conexão só pode ser pelo mundo espiritual. Então ele se conectava com Adão. Quando ele desce naquele momento e que Adão já está morto espiritualmente, Deus não consegue se conectar. Então aquela pergunta clássica que fala, Adão, onde é que você está? Não é que Deus não sabia, né, onde que Adão estava naquele momento. Não é que Adão estava escondido. O sentido daquela pergunta é, Adão, onde é que está você, em você mesmo, que o meu espírito não consegue se conectar mais com o seu? Então a gente perde já nesse primeiro momento essa morte, né? A partir daí, começa a morrer aos poucos. De que forma? Começa a morrer nas emoções, começa a morrer a alma. Por que a gente percebe isso? Porque gradativamente o homem vai se distanciando de Deus. Então começa aqui com o primeiro homicídio, né? Acaba mais aquela empatia, e quanto mais a gente vai se distanciando desse início da queda, mais essa degradação moral ela vai acontecendo. E quanto mais a gente vai escalonando, né, nessa degradação moral, mais distante a gente se torna de Deus. E aí vai evoluindo, quando a gente chega lá na lição 9, a gente tem justamente a questão ali da Torre de Babel, que é justamente uma institucionalização do pecado, não mais só como individual, mas a partir daqui já começa uma ideia de globalismo dessa ideologia, vamos dizer assim, desse pecado. Então ele passa a ser de uma forma generalizada. E por conta de Adão, a gente também começa a morrer no corpo, né? A cada dia que a gente vive é um dia a menos das nossas vidas, porque o nosso corpo também vai se degradando. Então entra a morte física. Então tivemos a morte espiritual, a morte da alma e por fim a morte do corpo, né? Nós sabemos que no início, né, não era assim, como a própria Bíblia diz, porque no início a gente tinha homens que viviam 900 anos, 600 anos, e hoje a gente já não consegue mais alcançar isso, porque a gente já está cada vez mais distante daquele primeiro homem que tinha características muito semelhantes ao caráter de Deus, e o pecado fez com que a gente fosse perdendo. Então, a partir do momento que a gente vai evoluindo, chega justamente na lição passada, que foi quando a degradação humana ela se completa, né? E aí a gente tem todas as oportunidades, como foi tratado na lição anterior, né, de que havia já uma língua dominante, havia uma estrutura uma infraestrutura para que pudesse Cristo vir, né, completar essa obra perfeita e que esse evangelho pudesse se expandir. Então a gente tem do primeiro Adão a entrada da morte e do pecado, e em Cristo, o último Adão, a gente tem a oportunidade de ter vida e salvação. E aí a gente tem justamente a salvação em etapas. Assim como a morte, lá do início do primeiro Adão, foi por etapas, a salvação também ocorre da mesma forma. Primeiro no espírito, depois na alma e por último no corpo, que é o que a gente vai tratar aqui. E aí em Cristo a gente tem a oportunidade justamente de ter aquela resposta lá de Isaac: Pai, onde é que está o cordeiro para o sacrifício? João Batista ele vai responder: eis aqui o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse tempo a gente tem a institucionalização de Deus, dos sacrifícios, para que Deus pudesse se relacionar com o homem. Mas os sacrifícios ele apenas encobria os pecados.
em Cristo a gente pode ter a retirada desses pecados. E aí a gente entra na pergunta, de que forma isso acontece? Né? E aí é o que justamente a gente fez a leitura sobre Nicodemos. Né? É necessário nascer de novo, é necessário voltar para o ventre da mãe e ter de novo essa oportunidade de uma nova vida. E aí é sobre justamente essa nova vida em Cristo, né? Esse processo inicial da salvação, que é a parte que o professor Zezinho vai estar nos explicando, mostrando justamente como a gente consegue, né, de que forma e de que etapa a gente consegue evoluir para que a gente tenha a salvação em Cristo Jesus. Dário, enquanto Zezinho se prepara aí, queria curiosidade aí que me chama a atenção, assim, também o fato de Deus ter perguntado a Adão, né, como você falou, Adão, onde você está? E para nós é muito claro que Deus sabia o tempo todo onde é que Adão estava. Eu acho que é até uma forma que Deus talvez tenha para mostrar para que Adão não tivesse dúvida de que a sua atitude o tinha desconectado de Deus. Adão talvez tenha, a Bíblia não diz isso claramente, mas Adão talvez tenha pensado assim, se Deus está perguntando onde é que eu estou, olha as consequências, eu não estou mais conectado, aquela conexão que era contínua do meu espírito com Ele, por minha atitude, foi interrompida. E a partir daí, né, a queda entrou, como você bem explicou, e foi necessário, na verdade, um outro Adão para fazer isso aí. E em relação à história do Novo Testamento, né, se a gente olhar claramente, a gente vai ver que todos esses acontecimentos vão apontar de algum modo para o último Adão, né? E acho que vai ser explicado aí pelos colegas também. Muito bem, a paz do Senhor, amados irmãos. É um privilégio estar com os irmãos aqui essa manhã, nesse momento tão sublime, né? Falando de nascimento de novo homem, né? Nós temos uma referência no texto que se encontra em João, né, no capítulo 1, versículo 12 e o versículo 13, que diz da seguinte forma: mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nicodemos, quando ele pergunta ao Senhor Jesus Cristo, é possível que eu volte ao ventre da minha mãe e nasça de novo? O Senhor responde para ele, no versículo 6, da seguinte maneira: o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, né? Então, nós podemos ver, né, que o nascimento, segundo Charles Swindoll, em seu comentário do livro de João, né, ele diz que o nascimento é a nossa maneira de entrar no mundo, e nós trazemos conosco o equipamento potencial para se ajustar ao mundo. Passa de um tipo de vida, né, para um outro ambiente, um outro tipo de vida, né? Nascer de novo significa uma transformação da pessoa para que ela seja capaz de entrar em outro mundo, se adaptando às suas condições. O indivíduo, para pertencer a um novo mundo, né? O indivíduo, para pertencer ao reino celestial, ele precisa nascer de Deus. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo gênese. Ele experimenta a comunhão com o Pai, que está lá em Romanos 8, versículo 16. Romanos 8, 16, ele nos diz da seguinte maneira: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Observe que o próprio Espírito de Deus, ele testemunha para nós que nós somos filhos de Deus, né? Nascido de Deus. Ao nascer de Deus, implica uma aceitação pela fé no plano da salvação. Torna-se uma nova criatura, né? É o auge, é o cume da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus torna-se filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. Lá em Gálatas 6 e 15, versículo B,
a parte B do versículo diz assim, o que realmente importa é ser uma nova criatura. É uma nova criatura em Cristo a partir do momento que nós nascemos em Deus. Quando ele diz nascimento da água, o escritor ele chama a atenção na nossa revista, né, ao batismo, faz uma simbologia ao batismo nas águas como renascimento espiritual, além da morte e ressurreição de Cristo. Esse renascimento espiritual justamente traz para nós a certeza, lá em Romanos 6, versículo 4, que também diz que nós vivamos uma nova vida. É uma nova vida em Cristo Jesus. E também o quarto tópico diz, nascido do Espírito Santo. A regeneração só se dá após o Espírito Santo, né? Após o arrependimento, que seria o passaporte para o Espírito Santo agir na vida do ser humano. Somente a partir daí, dessa ação sobrenatural do Espírito Santo, que seria possível o homem nascer em Cristo. Temos aí, a partir desse momento, uma nova conversão, a conversão genuína. Wayne Grudem, em seu comentário, aliás, em sua teologia sistemática, ele define regeneração como ato secreto de Deus, pelo qual ele nos comunica a uma nova vida espiritual. Que Deus abençoe. Eu queria dar uma contribuição aí. Achei muito interessante a forma como o Zé falou das etapas, né, do novo nascimento do homem. E aí eu queria só compartilhar um texto aqui que me chama a atenção a respeito do nascimento na água, né, que Pedro escreveu na sua primeira carta aqui, 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso 18, diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Isto é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus, e a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Me chama a atenção aqui como Pedro compara o batismo nas águas ao dilúvio, na arca de Noé lá. Naquela ocasião, Deus, através da água, ele separou, vamos dizer assim, injustos de justos. Ele separou o homem injusto do homem justo. Ele fez um novo nascimento da humanidade com homens justos, separando pela água. De forma que o batismo na água simboliza a mesma coisa, só que individualmente. Como quando eu mergulho na água, eu estou separando o meu velho eu, pecador, injusto, com o novo eu, renascido agora. Assim como a humanidade renasceu naquele momento, eu estou renascendo como um novo homem, como o Zé falou, né, o novo nascimento do homem, daqui para frente buscando aí a justificação, né, que é o próximo tópico aí que a gente vai falar. Eu acho que essa ilustração de Pedro é muito eficaz a respeito do entendimento do batismo, porque não é uma limpeza física, não é que a água daquela piscina tem que estar com muito cloro para tirar os meus pecados, né? Não é isso, embora às vezes possa gerar confusão. Na verdade é uma demonstração pública de que eu estou aniquilando o meu velho homem, né, separando pela água o meu velho homem pecador do meu novo homem que buscará a santificação contínua. Bom, então, como o Décio falou aí, né, e para a gente compreender, né, de que forma, nós temos aí o homem agora tendo essa oportunidade de nascer, né, da água, do Espírito, né, nascer de Deus, se tornar uma nova criatura. A gente tem que entender também esse processo, né, para que a gente consiga compreender como é que a gente vai ser transportado da luz, das trevas, para a maravilhosa luz de Deus. E a única forma de fazer isso é ter os pecados justificados, de forma com que esses pecados não sejam mais computados como dívida da nossa alma. E essa transição, né, e esse processo de justificação é justamente o tema que a nossa professora Márcia Borges
vai trazer para que a gente consiga compreender mais esse processo da salvação. Bem, Pai do Senhor, queridos, vamos continuar aqui com a nossa lição. Nós vamos abordar agora o tópico justificação do novo homem. Só lembrando que a justificação, assim como o novo nascimento, são processos que se dão pela fé, né? E eu gostaria de pontuar algumas coisas sobre esse termo justificação. Dário já começou falando sobre a questão do que é a justificação, ele fez aí essa introdução. Um pecado não computado, né? Então, primeiramente, a justificação ela é um termo que se refere a um julgamento judicial. É um termo da lei, a justificação. Então, como é que nós entendemos a justificação? É a absolvição legal da nossa culpa. Eu consigo entender isso quando a gente olha para a nossa vida pecaminosa e entende que nosso pecado ele foi absolvido através da cruz de Cristo. Eu gostaria de ler com vocês o livro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 a 6. Fala sobre o livramento deste castigo. Isaías 53, 4 e 6. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, quando a gente entende a justificação, a gente fala sobre a justificação, é entender que nós somos absolvidos. E como que aconteceu essa absolvição do nosso pecado? Como a gente já falou, através da cruz de Cristo. Quando Jesus ele morre, ele leva sobre si, como o livro de Isaías fala, é uma profecia, ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Levou sobre si os pecados de toda a humanidade, dos homens que já tinham pecado e dos homens que ainda iriam pecar. Então, foi uma angústia muito grande que ele passou ali, e essa angústia não foi apenas a dor física, mas principalmente a angústia do pecado de uma multidão, de toda a humanidade, porque ele morreu para absolver a toda a humanidade dos seus pecados. Então, a justificação, ela é um processo que envolve o perdão dos nossos pecados. Eu pontuei aqui também que ela é instantânea. Quando Dário fazia a retrospectiva, ele falou que o pecado ele entrou e a morte foi em processos, a salvação também é um processo. Esse primeiro passo, que é a justificação, ela é instantânea. A santificação, ela será o próximo passo. Mas quando você reconhece o seu estado pecaminoso e reconhece que só através de Jesus Cristo você consegue sair desse estágio de pecado e ir para o estágio de perdão, isso é instantâneo, né? Você não vai precisar fazer um curso para ser perdoado, você não precisa passar por etapas para ser perdoado. Isso acontece no mesmo instante em que você se reconhece como pecador e entende que a cruz de Cristo é a maneira de se livrar desses pecados. A justificação também é o contrário da condenação. Eu gostaria de ler com vocês Romanos, capítulo, eu vou pedir para um dos meninos abrir, só enquanto eu falo, Romanos 8, 33 e o 34, só a parte A do versículo. Então, quando a gente fala da justificação, é como alguém que estava preso e condenado por alguma injustiça. Romanos 8, 33 e o 34, só a primeira parte. Alguém que estava preso, condenado por algum pecado, alguma injustiça. Depois de cumprir a pena, essa pessoa ela é absolvida. Legalmente, ela está livre do pecado. Então, quando nós aceitamos a Cristo, e eu volto a dizer isso é pela fé, você é perdoado. Deus não te olha mais como um pecador, Ele te olha como justo. Você não é visto mais como um pecador, é visto como justo. E daí vale lembrar
que eu não deixo de ser pecadora. Porque a Bíblia diz que se alguém diz que não tem pecado, ele já está pecando a partir daí. Mas eu não deixo de ser pecador, eu continuo sendo pecador porque nós somos humanos e isso é natural do ser humano, pecar e errar. Mas Deus não me olha como um pecador, Ele não enxerga os meus pecados. Porque se eu confesso a Cristo e eu aceito esse sacrifício, eu deixo o meu estado de condenação e passo para o estado de justificação. Algum dos meninos pode ler aí? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. É Deus que nos justifica, né? Quem os condenará? Que é o 34, verso parte A, né? Então, nesse versículo, Paulo ele desafia o universo inteiro a levantar uma acusação que seja contra um filho de Deus. A minha tradução aqui ela é um pouco diferente da de Chico, mas quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Né? É um versículo forte, né? É um versículo que nos faz lembrar que quando a gente quer voltar ao nosso estado e lembrar dos nossos pecados, Paulo ele faz esse desafio. Ele desafia todo o universo. Procurei uma acusação contra a vida de Zezinho, procure uma acusação contra a vida de Ney, procure uma acusação sobre a vida do meu escolhido. Não há. Porque é Deus que o justifica. Quem é que pode condenar? Eu acho até, desculpa, curioso assim, eu lembrei até uma coisa que o pastor sempre fala, porque a gente pode até enfrentar acusação neste mundo, né, de outras pessoas. O pastor até fala assim do diabo, curiosamente ele fala assim, quando o diabo te acusar sobre o seu passado, lembra ele sobre o futuro dele, porque um dos papéis, uma das formas que o diabo tem para tentar influenciar na vida na nossa vida, né, como sempre ele vai querer usar artifícios mentirosos, é tentar colocar em nossa mente que nós ainda somos aqueles seres condenados previamente, que éramos de fato. Mas à medida que Jesus nos regenera, não há mais condenação, não tem mais, se alguém acusar, seremos justificados na hora do juízo final. Exatamente. Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa autocondenação, mas só para terminar foi ótimo. A gente vai falar sobre os problemas dessa autojustificação e dessa autocondenação. Mas só para fechar esse pensamento aí, eu vou pedir para a Décio, que está com a Bíblia, para abrir Romanos 3:20 e alguém pode abrir Atos 13:39, que é um tópico importante. A justificação ela não é conquistada por obras. Romanos 3:20. Isso. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Exatamente. Então, esse versículo, ele nos chama a atenção de que nada do que eu fizer, por melhor ser humano que eu seja, nada do que eu fizer vai ser suficiente para me absolver dos meus pecados. Nenhuma bondade, nenhuma caridade. E aí você pode pensar, mas o justo ele não tem que praticar isso. Tem algumas pessoas até que acham que Paulo e Tiago, eles conflitavam nesse aspecto. Na verdade, Paulo ele quer dizer que a gente conquista pela fé. Eu tenho que entender que é através da fé que eu sou justificado, que eu sou perdoado. E o que Tiago diz é que a fé não é morta, ela traz as consequências. Então a obra ela é consequência, mas eu não posso achar que eu vou conquistar a justificação através das minhas obras. Alguém pode ler Atos 13:39? E por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas que antes não pudessem ser justificados pela lei. Então não é pela lei, não é pela obediência aos mandamentos. E a gente sabe que como cristão a gente tem um parâmetro de vida e esse parâmetro tem que ser compatível com a fé que eu estou proferindo, mas não é a lei, não são as minhas obras, não é por mérito. Interessante que a Bíblia diz que quando o ser humano ele reconhece Jesus como um Salvador, naquele momento ali ele é selado com o Espírito Santo de Deus, né? E quando você diz que nesse instante que ele confessa Jesus como Salvador, ele é perdoado de todos os seus pecados. Aqui já mostra que não é pelo que a gente faz ou pelo que a gente deixou de fazer. O Senhor escolheu nos perdoar. O Senhor escolheu nos restaurar, né? E é muito interessante porque não é por merecimento, não é por graça.
Com certeza. graça. E acho curioso isso que você falou, mas assim, em relação a Paulo e Tiago, realmente eu já vi algumas pessoas induzirem um certo conflito. Mas se a gente for bem honesto e ler o capítulo 3 todo de Romanos, que você citou, o capítulo finaliza assim, verso 31, Paulo falando: anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. E o que eu acho que Tiago quis dizer é justamente isso. Se você verdadeiramente é salvo, a confirmação disso para o mundo é que você pratique obras boas diante de Deus, que são também o que o próprio Paulo fala em outro local como fruto do Espírito, né? Então, na verdade, o que Tiago quer dizer não é que aquelas obras vão justificar você como salvo, mas porque você foi justificado como salvo, é necessário que você... Isso é inevitável, que você viva praticando boas obras. Eu entendo que a fé, ela não pode ser vista. Ninguém pode ver a minha fé, a fé que eu tenho em Deus, mas a pessoa, ela vê a minha obra. Exato. Então, é a maneira como o mundo enxerga a sua fé. Se é coerente, tem que ser né? compatível, tem que ser coerente. Né? O que Tiago escreveu é o fato de sermos salvos implica que temos que ter boas obras. Não são as obras que vão nos salvar, mas as obras é a consequência de nossa salvação. Não tem como alguém ser salvo e não se preocupar com seus irmãos. Isso. Não tem como alguém ser salvo e não se preocupar em ser justo, né? É a caridade que Paulo escreve. Que não é, digamos assim, causa para a salvação, é consequência da salvação. É um reflexo, né? Então eu gostaria só de chamar a atenção para dois conceitos que eles estão muito impregnados, às vezes, na vida do crente. Né? Aquela pessoa que aceitou Jesus, mas muitas vezes tem vou usar essa expressão, um ranço de algumas coisas. E elas são opostas, mas são igualmente prejudiciais na vida de qualquer pessoa. A autojustificação e a autocondenação. As duas anulam do mesmo jeito o sacrifício de Jesus. Falando sobre autojustificação, a gente tem duas partes na Bíblia que falam sobre isso. Primeiro, Lucas 10, que fala sobre a parábola do bom samaritano. E em Mateus 23, quando Jesus condena os escribas e os fariseus. Eles procuram os primeiros lugares no templo e Jesus ele chama a atenção para isso. Os escribas e os fariseus, eles tinham uma maneira de se comportar como se as obras, como a gente falou, uma maneira como eles lidavam com a sociedade, com o templo, com as coisas santas, como se aquilo fosse a justificação. Então, Jesus ele chama a atenção para isso, que nós não devemos nos auto-justificar, nós devemos entender que nós não somos merecedores, mas a graça dele nos alcançou. Só que quando a gente vai para um extremo e achar que não é merecedor, algumas pessoas se autocondenam. E aí ela tem aquele olhar de que o meu pecado é muito grande e eu não consigo, eu não posso. Então, da mesma maneira, você está anulando o sacrifício de Jesus. Existiria alguma coisa, algum pecado que seria tão grande a ponto de anular o sacrifício de Jesus? Tem alguma coisa que eu possa fazer, matar ou roubar ou fazer qualquer coisa, que ele pode ser maior que o sacrifício de Cristo? Não existe. Não existe nada. Então muitas pessoas vivem na igreja e, como o Décio já falou sobre isso, fica a memória, fica voltando a fita, né, como um filme, e você se lembra só do seu passado, das coisas que você fez e do seu pecado, e muitas vezes a gente remoe isso e isso anula o sacrifício de Cristo, e a pessoa vive presa, tendo a chave da liberdade na mão. É como se você tivesse acorrentado com cadeados, mas está com um molho de chaves na mão. Né? Na verdade, e só existe uma maneira, no meu ponto de entendimento, uma maneira de você se libertar das cadeias que te prendem a essa autocondenação. É a graça de Deus. Muitas pessoas entendem a graça como uma liberdade para pecar. O que é a graça? Zezinho já falou sobre isso. A graça é um favor que não se merece. É você entender que você não merecia, mas ele por amor te escolheu. Essa graça, ela me constrange a fazer as obras que eu preciso fazer, porque no momento que a gente entende que essa fé nos tira desse lugar de... Porque não pode ser uma fé morta, uma fé... Tem até dois conceitos, assentia e fidúcia. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esses dois conceitos. São conceitos de fé.
Ascentir é quando seu pensamento se eleva diante da ascensão e você entende alguma coisa. Como se eu apertar um interruptor, essa luz vai se acender. Ou como eu venho na igreja e alguém fala assim, Jesus morreu por mim, e aí eu entendo. É um conceito que eu entendo. Mas é uma fé natural, né? Ninguém precisa de fé para aceitar que Jesus morreu, porque a história, a ciência, ela já comprova isso. Mas a minha fé na graça, ela tem que ser a fé fidúcia, que é aquela fé confiante. É quando eu entendo não só que Jesus veio e que morreu, mas isso se movimenta dentro de mim. Isso me tira do meu estado de preso e me leva para um estágio de liberdade, né? E essa liberdade não é uma liberdade para pecar, é uma liberdade para saber que eu sou livre, eu sou justificado em Deus e por amor a Jesus, porque Ele me amou primeiro, mesmo não merecendo, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim, que é impossível você tocar na água e não se molhar. É impossível você tocar na graça de Deus e não se tornar santo. É sobre a santificação, os próximos professores vão falar agora. Bom, então como a gente viu aí na explicação, na explanação de Marcinha, em Cristo a gente tem essa oportunidade, né, de sermos justificados, ou seja, de sermos regenerados nele. Então, a partir desse momento a gente tem, né, do nascimento do novo homem, a gente tem já esse início do processo de salvação, que ele é instantâneo, como ela mesma disse, né? É no Espírito. Lembra que assim como o pecado ele entra primeiro pelo Espírito, o processo de salvação se torna da mesma forma. Primeiro pelo Espírito, através dessa justificação. Mas aí a gente vai para um segundo processo, né? Que é, não dá para a gente já ter nascido de Deus, sermos justificados por seu sangue, e ainda assim portarmos aquela velha natureza do velho homem, né? Estar preso a ela. O pecado ele pode ocorrer naturalmente, porque a gente ainda tem esse corpo, ainda sem ter essa regeneração, mas a gente tem em Cristo essa oportunidade de termos um processo de transformação das nossas vidas. E aí, lá em Coríntios, diz assim, aquele que se une a Deus se torna espiritualmente um único ser, um mesmo ser. Deus ele passa a habitar em nosso espírito por meio do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo que está habitando no nosso espírito, ele começa a confrontar as nossas atitudes. E quando a gente começa a ter esse confronto das nossas atitudes, a gente começa a perceber que a gente precisa fazer algumas mudanças. E é esse processo que Romanos diz, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a nossa alma agora entra no processo de salvação, por meio dessa transformação, por meio dessa regeneração. E aí o único processo que a gente consegue justamente fazer essa purificação da nossa alma é o processo da santificação. E entendendo que ele não é um esforço nosso, mas ele também provém de Deus, né? A própria santificação ela é um processo. A Bíblia diz, aquele que iniciou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Então a gente já tem esse primeiro início que é a salvação do Espírito. E a gente começa agora a ter essa transformação da nossa alma, que é o segundo processo de transformação e de salvação, que é o que o professor Danilo vai estar explicando, né? Esse processo de santificação e como ele se dá nas nossas vidas. Bem, irmãos, dando continuidade à aula, né? A prazerosa aula, relembrando aqui o que Dário já explanou, desde Adão, e aí o processo de santificação, vamos falar especificamente para vocês, foi sendo construído por Deus, né? Até chegar no trâmite final, que a vinda de Jesus, a morte de Jesus, e ele nos comprou com seu sangue. Então fomos, como Zezinho e Marcinha iniciaram, no final fomos santificados, né? Antes de a gente entrar propriamente na santificação, a gente tem que entender que fomos justificados, né? E santificados. Então temos que entender o que é ser um homem justo
e o que é ser um homem santo. Justo, a palavra já disse, porque fomos justificados, né? Porque não pecamos, né? Quando eu digo não pecamos, eu quero dizer que não temos prazer no pecado, não vivemos do pecado. Por isso somos justificados e santos, porque esses nossos pecados foram lançados, como a Bíblia diz, ao mar do esquecimento, né, por Deus. Então o ser humano que aceita Cristo, que se batiza, que faz todo o processo de evolução espiritual, vamos dizer assim, tem que entender isso. E quando chegamos e quando entendemos isso, temos que colocar em prática, temos que entender o que é o último tópico da lição, temos que aprender o que é santificação. Eu separei aqui alguns conceitos do que é santificação, só para ficar mais amplo e mais claro para vocês. Se você pegar um dicionário e abrir lá e verificar o que é santificação, vai dizer o seguinte, que é aquele que consegue se tornar santo. É uma característica ou um atributo de quem se tornou santo. Num conceito mais teológico, num conceito mais espiritual, diz o seguinte, que santificação é a mudança da nossa natureza pecaminosa pelo trabalhar da natureza santa de Deus em nós. É o processo da graça divina para melhorar a condição espiritual do salvo. Quer dizer, é um processo, né? É uma condição que a partir do momento que o homem se abre para Deus e ele começa a colocar em prática os desígnios que a Bíblia nos mostra, né, que a nossa vida espiritual nos exige, vamos entender e construir o processo de santificação nas nossas vidas. Outra questão importante também que isso é natural do ser humano, mas Deus ele não trabalha com isso, é o tempo. Como assim? Eu tenho 20 anos na igreja e pode ter um irmãozinho que tem 1 ano na igreja. Quer dizer que eu sou mais santo do que esse irmão que tem 1 ano? Não necessariamente, porque a gente se atém a tempo, a gente se atém a quantidade, e santificação não é isso. É um processo, é uma construção, mas não necessariamente 1 ano, 20 anos, 50 anos. A santificação é um ato, não deixa de ser um ato de fé, é um ato de construção, mas não devemos, para entender e para não fazer também um julgamento errado, começar a achar, por o fato de ter mais tempo na igreja ou menos tempo, eu sou mais santo ou menos santo. Tem curiosidade, tem até uma parábola que Jesus conta sobre isso, né? A palavra do trabalhador. Isso. Quem começou a trabalhar 9 horas da manhã vai ganhar um denário, e quem começou a trabalhar 5 horas da tarde também vai ganhar um denário, porque a recompensa, que é na santificação, né? É o próprio Deus que dá, independente do tempo que você tem de igreja, né? Não faz você um crente superior ao outro, o tempo que você tem de igreja. Interessante aqui, tio, o William Gruden, eu estou com a teologia sistemática dele aqui na mão, e ele define santificação é a obra progressiva de Deus e do homem que nos torna mais e mais livre do pecado e igual a Cristo. Né? É um processo, na verdade, né? É a obra progressiva de Deus e do homem. Né? Temos da nossa responsabilidade com relação à santificação. E o objetivo é justamente nos tornar livres do pecado e cada vez mais iguais a Cristo. E na cultura nossa, contemporânea, isso é mais complicado, mais difícil de se entender, porque a gente hoje é muito imediatista, né? A gente quer as coisas prontas, a gente já quer tudo pronto, preparado, rápido, e não necessariamente é dessa forma. Não é pressa que vai nos
transformar, em nos santificar. São processos, né? Só que nesses processos tem fé, amor, dedicação, né? Santificar, vidas santas, vidas entregues a Deus, mas mais para frente eu vou falar mais especificamente. Posso falar uma coisinha? Posso dar um tá? Quando a gente fala sobre a justificação, que ela é exclusivamente pela fé, eu entendo que a santificação também é pela fé, mas ela requer um pouco da minha entrega. Porque, assim, eu acredito que não há como ser santo sem, por exemplo, se alimentar da palavra. Eu vou precisar renunciar a algumas coisas e me entregar a outras coisas, como uma vida de oração, de leitura da palavra. Porque como é que eu vou me santificar, me tornar cada vez mais santo, entender o meu papel na igreja como cristão, diante de Deus, diante dos homens? Como é que eu vou me livrar do pecado se eu não conheço? A Bíblia diz que a gente precisa conhecer, né? E a verdade nos liberta. Então, essa verdade, ela vem do estudo da palavra. Então, por isso que é muito importante que nesse processo de santificação, a leitura da palavra, o estudo da Bíblia esteja muito presente, né? Para que a pessoa consiga evoluir nesse processo. Eu acho que é isso que Jesus quis dizer, né? Quando ele falou assim, esforce-se para entrar pelo caminho estreito. Exige é necessário um empenho nosso nisso, né? A gente pode, como você falou, essa santificação, no meu entendimento também, ela é pela fé, da seguinte forma: pela minha natureza pecaminosa, não era possível que eu escolhesse por minha vontade fazer isso, mas pela misericórdia de Deus, Ele implantou em nós um coração regenerado, que passa a buscar a santificação. E aí, nessa busca de santificação, realmente há um esforço humano, porque o próprio Jesus orientou, né? Esforcem-se para entrar pela porta estreita. O próprio, não vai entrar aqui, mas assim, a própria questão que fala assim, o reino é tomado à força. Então você precisa também, teve inclusive um tópico aí atrás que dizia justamente isso. Você precisa ter um posicionamento. É necessário ter ações, né, que te favoreçam esse processo de santificação. E parecido com o texto que você leu, é justamente aquele que fala assim, vocês erram justamente por não conhecer as Escrituras. Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento, essa verdade também passa a te libertar e passa a regenerar a sua alma, né? De uma forma que você já não tem mais empatia pelo pecado, você começa a se distanciar dele e se aproximar cada vez mais do caráter de Deus. Sobre esse esforço, o apóstolo Paulo diz assim, lá em Romanos 9, né? Eu me esmurro o meu corpo dia após dia para torná-lo meu escravo, de forma que eu não seja condenado por aquilo que eu estou pregando e salvando vocês. Ou seja, o próprio Paulo tinha seu espírito na carne e o pecado era a tentação, mas o esforço dele, quando ele fala me esmurro, obviamente Paulo não está falando literalmente, né? Está falando que eu me esmurro, que eu me esforço dia após dia para lutar para que o meu corpo seja meu escravo e não eu escravo dele. E aí ele faz justamente essa ponderação de que, apesar de fazer esse esforço, né, de pedir a Deus, né, por várias vezes que tirasse esse espinho, tirasse esse incômodo que ele tinha, a resposta de Deus foi justamente essa: Paulo, a minha graça te basta. Então a gente tem que entender que mesmo a santificação, ela ainda continua sendo um processo que vem de Deus, né? A gente se esforça, a gente busca, a gente tem a responsabilidade. O homem tem a responsabilidade, diferentemente da justificação. A justificação, ela é de Deus, é Deus quem justifica. Agora, na santificação, o homem tem o papel dele. Porque se ele não tiver o papel, se ele não der lugar, quando ele busca conhecer as Escrituras, ele está exercendo o papel dele. Se ele não tiver essa virtude, dificilmente ele vai alcançar a santificação. Tem um outro exemplo que eu estava pensando aqui, o ladrão da cruz. Por mais que alguém pense assim, poxa, ele não teve esse processo de santificação como vocês estão falando, mas na verdade ele precisou, naquele momento difícil, de um posicionamento. Então houve um esforço, ele se posicionou defendendo Jesus e se reconhecendo como pecador, né? Nós somos pecadores, porém ele é um homem justo. Então esse posicionamento também fez com que ele alcançasse a graça. Então ele creu naquele sacrifício de Cristo como suficiente para perdoar os seus pecados. E o ladrão da cruz é o trabalhador que entrou às 5 da tarde, no final né? E ele recebeu o mesmo denário que previamente foi anunciado que ele receberia, né? E sobre o que o Guilherme falou, eu acho assim, uma coisa que me veio à cabeça aqui: o homem ele tem
um papel na santificação. O que ele não tem é mérito. Não tem mérito. Mas o papel ele tem, porque mesmo que tenha um papel dele, o atender a esse esforço, quem implanta nele é o próprio Cristo, pelo Espírito Santo. Então ele não tem mérito, mas que ele tem um papel nesse coisa. A responsabilidade é também dele. Que a fé que nos movimenta não pode ser, como eu disse no meu tópico, não pode ser aquela fé apenas de reconhecer, aquela fé inerte, né, que você olha de longe. Tem que ser uma fé que te movimenta. E se ela te movimenta, e se essa fé te movimenta, você precisa agir, né? Você precisa sair da sua zona de conforto. Não é só ficar ali, eu vou esperar que Deus me santifique. Não, eu vou me santificar. E como Décio disse, não por mérito meu, né? Eu sei que sozinho eu não vou conseguir. A ação do Espírito Santo, né? A leitura da palavra, tudo isso vai construir. Mas eu não posso ficar inerte nesse processo. Não é porque é pela fé que ela tem que ser inerte em mim. Tem que ser uma fé que me movimenta e que me faz entender a necessidade de buscar, né, essa santificação. Bem, dando continuidade, então, ao contrário da regeneração, né, ou do aceitar a Cristo, que é instantâneo, como é o exemplo do ladrão da cruz, né, a santificação é processo, né, demanda fé, demanda cuidados, demanda dedicação, demanda leitura, demanda prática, né? Aquilo que Tiago, Paulo, Pedro escreveu às igrejas primitivas, se a gente juntar tudo e saber interpretar da forma correta, ele na verdade está iniciando um processo de santificação das respectivas igrejas, né? Quando o Tiago fala que o fato de sermos salvos requer de nós obras de caridade, obras de amor, ajudar os necessitados, ajudar a viúva, ajudar a estrangeira, ajudar as crianças, isso é um processo de regeneração, um processo, melhor dizendo, é um processo de santificação que tem que ser comum na nossa vida. Quando Pedro escreve, ao invés dele escrever que o pecado, a igreja não tinha pecado, pelo contrário, ele exortava a igreja a buscar santificação, porque é evolução, é construção. Na lição, o autor coloca como a santificação como duas etapas, vamos dizer assim. Santificação como posicionamento e santificação como processo. Quer dizer, a santificação se inicia no momento que a gente aceita Cristo, né? Somos vistos a partir do momento que aceitamos a Cristo como Salvador, somos justos, né? Não temos prazer no pecado. Aquilo que muitas das vezes era insensível para a gente, a partir de agora nos torna sensível. Isto é, aquilo que eu achava que não era pecado, a partir desse momento é pecado, porque eu já conheço a verdade me libertou, meu coração foi aberto, meus olhos se abriram, então eu tenho que perceber o que é certo, o que é errado, né? E depois disso, a nossa posição de justo e santo, quando a gente adquire essa posição de justo e santo, a partir daí exige da gente um caminho muitas das vezes estreito, espinhoso, mas que nos leva à santificação. A santificação como processo, o novo homem terá de submeter-se, né? Começa simultaneamente com nossa conversão e prossegue durante toda a nossa vida cristã, né? Repetindo, Tiago escreve em sua carta que não somente o fato de sermos salvos, temos que ter sequência e ter boas obras, né? De termos atitudes que as pessoas vão ver que nós somos mudados, que o amor de Deus se encontra em nosso coração, porque temos atitudes, né,
de Saulo. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. Então, tudo isso, irmãos, é uma realidade, tem que ser uma realidade em nossas práticas espirituais, porque é uma vontade de Deus para conosco. Como fazemos ou realizamos, né? Como vamos conseguir entrar num processo de santificação? Como vamos entender? Como vamos ser santos? Né? Equilíbrio, caridade, constância na casa de Deus, abundância nas nossas vidas espirituais, fé, determinação, prática, né? Quando eu digo fé, leitura da palavra de Deus, viver a palavra de Deus, né? Vidas, na verdade, vidas consagradas. Em hipótese alguma, também, podemos ignorar que não teremos, que nesse caminho não vamos ter falhas, né? não vamos ter inconstâncias. Isso faz parte da natureza humana, mas temos que entender que os nossos pecados foram perdoados, né? Temos que buscar a liberdade de uma vida cristã. Temos, como Márcia disse, temos a chave para nos libertar das correntes. Então temos que viver uma vida plena de liberdade, porque foi isso que Deus preparou para nós. Para finalizar, eu queria ler Romanos 8, a partir do versículo 35, que diz o seguinte: pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, dando continuidade, né, a gente viu aí duas etapas, né, de salvação, de 3 no total. Mas temos que lembrar que a salvação ela é única, né? É uma salvação só, mas que acontece em fases distintas. Então, como a gente viu, a gente teve a salvação imediata, que foi pelo Espírito, né, por meio da regeneração, por meio da justificação. Tivemos a salvação em processo, né, que é por meio da santificação, então ela salva a nossa alma. Então tivemos a salvação do Espírito, tivemos a salvação da alma, e agora temos a possibilidade da salvação do corpo. E quando é que isso vai acontecer? Justamente com a volta de Cristo, né? Então na volta de Cristo, e a gente tem que observar que a própria palavra diz que o que aconteceu com Jesus, né, após a sua morte, ele é o retrato do que vai acontecer conosco, né? Quando Jesus morre e ressuscita, ele ainda fica um tempo até ser ascendido aos céus. Então, a salvação, né, ela vai acontecer quando Jesus volta. Então, aqueles que estão vivos são regenerados no corpo, ou seja, quando aquilo que é corruptível se veste de incorruptibilidade, né? E quando a gente tem justamente essa transformação também daqueles que morreram primeiro, né? A gente sabe que teve esse período de 40 dias até que Jesus, né, voltasse aos céus, ou seja, quando ele fosse glorificado também no corpo. Por isso que a palavra diz que aqueles que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro, ou seja, existe esse tempo, né, de regeneração daqueles que primeiro já morreram. E em Cristo a gente tem essa possibilidade de ser salvos no corpo, que é justamente a parte de conclusão que nosso irmão Décio irá fazer, né? É quando a gente tem essa possibilidade de ter essa salvação completa em Cristo Jesus. Muito bom. Como o Dário falou aí, vamos caminhar para a conclusão da lição aqui. Eu vou ler aqui primeiro o que a apostila nos traz, né? E depois vou complementar com algumas considerações e, inclusive, pedir que os irmãos aí também dê as suas considerações finais aí. O tópico de conclusão da apostila diz assim: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Está lá em 1 João 3:2, diz: amados, agora somos filhos de Deus,
e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. 1 João 3,2. Aqui eu vou complementar aqui também com esse texto que Dário citou aqui, eu tinha até separado para ler aqui. 1 Coríntios capítulo 15, em que Paulo diz assim: irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Paulo nesse momento está falando sobre o nosso corpo carnal, isso que nós construímos aqui, da forma como ele é desprovido do perdão de Deus, vamos dizer assim, não teria a menor possibilidade de herdar, né, o reino dos céus. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Aqui, na verdade, Paulo está falando a mesma coisa que João falou. Alguns, quando Paulo diz assim, nem todos dormiremos, quer dizer, alguns vão morrer e outros estarão vivos quando Jesus voltar. Tanto os que morrerem quanto os que estiverem vivos, os que morrerem, né, os seus corpos carnais, como o próprio Paulo falou, que esses corpos carnais não herdam o reino dos céus, esses corpos carnais até terão sido destruídos já pela terra, né, aqueles que já morreram e foram enterrados. Porém, mesmo esses serão transformados em um novo corpo agora, como João fala, semelhantes a Cristo, revestidos de glória, glorificados. Isso no evento, na ocasião do retorno de Jesus, do arrebatamento da igreja. E aqueles que aqui estiverem, que vão estar portando o seu corpo carnal, que ainda não morreu, né, também terão esse corpo transformado e revestido de glória, ressuscitarão em glória, vamos dizer assim, para que esse novo corpo glorioso, sem qualquer influência do pecado mais, ou da carne para a inclinação ao pecado, esse corpo assim será incorruptível, por ação do próprio Deus, e assim apto para entrar na eternidade. Assim, eu encaminho para a conclusão aqui, né? Se a gente for fazer uma linha do tempo aqui, em relação ao que foi falado em relação à salvação, desde o que Dário falou no começo, o homem é criado, o homem peca, o homem torna-se a partir de então escravo do seu pecado, de Adão em diante. A partir de Adão, o homem passou a ser inclinado ao pecado, de forma que a sua carne não tem, por competência própria, uma capacidade de não ser inclinado para o mal. Até o dia que esse homem encontra Cristo Jesus, ou aceita o sacrifício de Jesus. Jesus vem, paga pelos pecados daqueles que o aceitarão, e eles aceitam e passam a ser regenerados. Nesse momento são regenerados pelo Espírito Santo, pelo próprio sacrifício de Jesus. De forma que, como o Marcinho falou, ocorre essa regeneração e a justificação imediata. Ou seja, a partir do momento, antes o homem era escravo do pecado, Jesus Cristo morre, o homem aceita esse sacrifício, é justificado e, como você falou, o termo jurídico, justificado, tornado justo. Significa que, a partir desse momento, o homem já está livre aquele que aceitar, né, está livre da condenação sobre o pecado. Ele não mais será condenado pelo seu pecado. Porém, como carnais que somos, iniciaremos neste momento um processo que foi explicado por Danilo de santificação. Um processo, como o Zé falou, como foi que você falou? Progressivo. Progressivo de Deus e do homem. Exato, um estado progressivo de santificação. O nome mais adequado que eu acho é santificação, porque santificação denota um processo em andamento, em contínuo. Iniciaremos um processo de santificação, em que nesse processo de santificação, sob a ação do Espírito Santo, antes éramos escravos do pecado. Quando Cristo pagou e aceitamos isso, deixamos de ser condenados pelo pecado, e no processo de santificação por ação do Espírito Santo e esforço do homem em buscar cada vez mais isso, deixaremos de estar sob o domínio do pecado. Mas ainda existe a presença do pecado, como o Marcinho falou, aquele que não peca, que disser que não pecar já está pecando, porque ainda estamos neste corpo carnal, ainda estamos sob influência, assim como a gente citou aí, Paulo também falava sobre isso, né? A sua necessidade diária e constante
de lutar contra o pecado. Mas haverá o dia, que é essa terceira etapa que Dário falou, em que quando Jesus Cristo voltar, e aqueles que creram no seu sacrifício, viveram em coerência com essa fé, aí sim serão, aquela carne tendenciosa ao pecado será mortificada e ressuscitaremos em um corpo glorioso, livre da tendência para o pecado. Inauguraremos com Cristo, assim, na verdade Ele inaugurará conosco o novo céu e a nova terra, a eternidade, em que viveremos em glória, onde não haverá mais a presença do pecado. Enquanto que estamos na fase em que não estamos mais dominados pelo pecado, mas ainda há a presença. O que eu quero dizer com isso é que o justo peca, o justo cai, mas o justo se levanta pela ação de Deus, o justo se arrepende pela ação de Deus, e o justo se regenera pela ação de Deus, né? Para que não passe uma impressão aí de que nós já somos perfeitos. A perfeição é o nosso alvo. O autor começa dizendo que Deus exige, o autor da lição, né? Deus exige de nós a perfeição. Deus sabe que não seremos perfeitos nesta vida, mas Ele quer que a gente busque sempre a perfeição nessa vida. Certa vez eu vi a definição de uma pregação, em que o pastor fala assim, sobre um certo grupo de crentes, né? Ele estava pregando sobre o Velho Testamento, falando sobre um dos povoados, e ele diz assim: aquele povo, eles não eram perfeitos, mas gostariam muito de ser. E eu acho que essa deve ser a visão do verdadeiro cristão. Sabemos que nunca seremos perfeitos, porque somos providos de uma natureza pecaminosa, mas devemos sempre buscar essa semelhança com Cristo, que é perfeito, né? A santificação. Que é a santificação. Isso. A santificação nunca é completada nesta vida. Exatamente. Nós só seremos santificados perfeitamente quando estivermos iguais a Cristo após a nossa morte. Exatamente. Ou ao encontro com Ele no arrebatamento. Exatamente. Eu acho que assim, como o Zé falou, por isso que eu não gosto de usar o termo santidade, porque santidade é um ato estabelecido e final. E eu creio que essa santidade só existirá no novo céu e na nova terra, depois que formos ressuscitados em um corpo glorioso, né? E só uma última observação que eu queria fazer: tudo isso que a gente falou aqui, eu sei que é um pouco duro falar isso, mas assim, nós estamos falando do verdadeiramente convertido. Não podemos ter a impressão superficial de que estamos falando daquela pessoa que simplesmente levantou a mão na igreja, disse que é crente e tal, porque a Bíblia nos mostra em várias passagens, já foi citado isso aqui, que parecer crente não resolve, né? Ainda que eu possa ser enganado, ainda que eu possa enganar vocês com um aspecto, uma roupagem de santo, Jesus sabe se dentro de mim eu sou santo mesmo ou não. Então tudo isso que nós estamos falando aqui, essas etapas da salvação, esse processo de salvação, ele é válido para aquele verdadeiramente convertido, né? Voltando aqui para o tópico de Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, orava. O fariseu, a Bíblia diz que ele era um exemplo, um príncipe dos fariseus. Pois é, membro do Sinédrio, ou seja, orava 3 vezes por dia, jejuava, né? Fazia todos os sacrifícios necessários, era um homem que buscava com todas as suas forças cumprir a lei. E eles respondem para ele assim: olha, isso aí nada importa. O que eu quero dizer para você é que se você não nascer de novo, ainda que pratique tudo isso, não vai resolver. Então, ir para a igreja todo domingo não significa salvação, né? Seja na nossa igreja ou qualquer outra igreja, obviamente. Então é importante que a gente frise que isso aqui é válido, perfeitamente válido e real, né? Para aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Tá? Alguém quer fazer algum comentário mais aí? O autor da lição conclui dessa forma: sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Amém. Alguém mais quer fazer algum comentário? Então, vamos finalizar, Davi. Assim como começamos a oração, vamos finalizar a oração. Queria convidar aqui todos para vir aqui para frente, né? Que o nosso irmão Eliezer aqui faça uma oração de encerramento da nossa atividade. Graças a Deus, né? Senhor, nós te louvamos, meu Deus, por esta manhã maravilhosa. Senhor, muito obrigado, meu Deus, pelo conhecimento que o Senhor traz a nós nesta manhã. E que nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos ensinando, ó Deus,
nos alimentando através da Tua palavra, nos dando cada dia mais desejo, ó Deus, da verdadeira santificação. Pai, eu te louvo, meu Deus, porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, tem nos alimentado através da Tua palavra. Pai, eu te agradeço por esse tempo e te peço que o Senhor continue verdadeiramente, ó Deus, nos despertando a cada dia para estarmos aprendendo mais e mais de Ti, nos aproximando mais e mais de Ti, conhecendo-Te cada dia mais e verdadeiramente, ó Deus, até o dia que o Senhor nos dê esse privilégio de viver a eternidade contigo, a qual nós ansiamos por Ele, ó Pai. Deus, eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, meus irmãos, a paz do Senhor para vocês. Que lição que nós tivemos nesse momento, né? Eu achei assim maravilhosa, e é esse tipo de lição que a gente tem na nossa EBD. É assim que acontece todo domingo pela manhã. Então está faltando você para vir aqui aprender conosco. Olha, no nosso próximo trimestre, o que nós vamos ter? Olha os temas. Nós vamos falar sobre a eleição e a predestinação, os libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então você vai poder aprender aqui como buscar essa santificação, como foi falado aqui nos vídeos. Então venha, mas se matricule nos domingos pela manhã. Às 9 da manhã, estamos todos os dias aqui. Nós temos também aulas para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Então não deixe de frequentar a Escola Bíblica Dominical. Amém, irmãos?